Bom, pessoal, né? E agora a gente finalmente chega na terceira parte, uma terceira parte que foi muito custoso, né? Assim, para a gente tá pensando. Sugiro que vocês, né, revejam a aula que eu dei sobre o Lacan. Mas, enfim, vou tentar resumir mais ainda o que ficou resumido, tá? Lembrando que o que eu estou colocando aqui do Lacan, ele é bastante parcial, assim, ele merecia várias e várias e várias aulas. Eu vou tentar resumir aqui para vocês em pouquíssimos minutos, né? E, obviamente, não está a teoria completa do Jacques Lacan aqui, não, tá bom? Mas o que eu apontei para vocês, né? Eu apontei que para a gente entender, né, a teoria lacaniana, a gente tem que entender alguns conceitos lacanianos também, né? E o Lacan fala pra gente, né, sobre, por exemplo, a questão dos signos, né, que nada seria do que o... Opa, escrevi aqui um pouquinho errado, né? Que nada seria, né, a soma entre o significante mais o significado. Eu vou falar assim para vocês, né? O significante é algo que aspira, é algo que não existe ainda, né? O significado só existe, né, mediante a uma simbolização mesmo das questões de um significante. Tá explicando para vocês de uma outra maneira. Significante, pessoal, é algo que não existe, mas ele vai existir, né? Ou algo que não existe, mas que ele, desculpa, né? É algo que não existe, mas ele aspira, né, assim, à existência. Então eu vou falar assim para vocês. Qualquer coisa que eu faça aqui nesse quadro, eu fiz esse negócio aqui, né? Tá, o que é isso? Bom, alguns alunos podem falar assim, professor, você tentou fazer a letra Q. Opa, você tentou fazer a letra Q? Olha só, o significante já não é mais um significante, ele começa a ganhar um ar de significado. O significante, ele tem muito a ver com isso que não é ainda. Ficou mais claro, né? Igual, vou fazer aqui, é um quadrado. Pois é, quando você está pensando assim, é um quadrado, já virou significado, né? E já está virando já um signo também, né, nesse sentido. Mas olha só, é, o significante não é, ele não é ainda, tá? E essa é uma noção importante para a gente se pensar, né? Na, na questão é, na questão do pensamento lacaniano, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Por um motivo, bom, né, a gente está falando um pouco sobre psicanálise, né? O Freud ele vai colocar algumas considerações nos dois textos que eu mandei para vocês de 1924, né? Que se chama Considerações, eu me esqueci. Lembrei. Um chama Neurose e Psicose, né? E outro que se chama A Perda da Realidade na Neurose e na Psicose. Tem os dois textos de 24, logo após a publicação do Eu Isso de 1923, né? Mas olha só, eu queria falar para vocês de que talvez, assim, o Freud ele ficou um pouco equivocado, não explicou muito bem para a gente o que seria essa questão, né, de uma psicose. Ele tenta fazer um esquema, mas eu acho que é um pouco insuficiente, tá? Então eu vou colocar assim para vocês, de que maneira? Vou colocar aqui para vocês de tal maneira que a gente consiga pensar, né, tudo isso de uma maneira um pouco diferente. Como assim? Tá? Vou falar assim para vocês, então, de que o Lacan ele avançou mais no campo das psicoses do que o Freud. Não tenho a menor dúvida em relação a tudo isso, né? O Freud foi ótimo para a gente pensar nos casos de histeria, mas o Lacan dá um avanço muito grande, né? Tá, o que tem a ver essa questão de signo, significante e significado? Vou colocar aqui para vocês, né, de uma maneira um pouco diferente, tá? Igual eu já trouxe para vocês, né? Vou esquematizar aqui. Para o Freud, existe toda uma questão de uma triangulação edípica que é composto, né, pelo bebê, pela mãe e pelo pai, né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o bebê, a mãe e o pai. Só que eu vou trazer aqui para vocês uma noção um pouco diferente, né, disso que foi colocado, né, pelo Freud, tá?
exemplo melhor agora aqui, né? Então, o que a gente vai ter? O Lacan, ele vai acabar nomeando um pouco diferente tudo isso. O bebê, beleza, pode continuar sendo bebê. A mãe, a gente vai colocar como desejo da mãe. E o pai, né? Eu vou estar colocando aqui para vocês de uma outra coisa. Eu vou estar colocando aqui para vocês como nome do pai. Então, aí que eu quero que vocês, né, consigam, de fato, assim, né, imaginar algumas coisinhas. Que coisinhas são essas que eu quero que vocês imaginem? Quero que vocês imaginem o seguinte. Imaginem só, tá? Que o meu filho, por exemplo, né, que já tem 3 anos de idade, que vai fazer 4 anos em setembro, ele chega até a sala de aula, vai lá e vira o lixo, né? E eu não falo nada para ele. Tenho certeza que muita gente vai achar assim, olha só, o professor não sabe nem educar o filho direito, né? Ou qualquer coisa parecida com isso, tá? Mas o que eu quero falar assim para vocês é de que se eu pegar, né, pro meu filho, falar assim, filho, você não pode, tá? Você não pode fazer isso. O que eu vou estar fazendo com ele? Eu vou estar reprimindo, né? Eu vou estar frustrando ele. E eu vou colocar assim para vocês. Quando isso acontece, né? E existe uma coisa que a gente chama de triangulação edípica, né? Então, por quê? Vamos voltar aqui no esquema do triângulo, tá? Vai ter um momento em que o bebê ele vai estar se relacionando assim super com a mãe, né? Então, ele vai estar ali de boa com a mãe, né? É, realizando os seus desejos, né? Suas questões edípicas, né? E por aí vai. Só que o que vai acontecer? Esse bebê, então, né? Ele vai estar ali, né? Nessa relação incestuosa e de repente vai chegar um desgraçado de um pai, né? Que vai falar assim, ô meu, tá pensando o quê? Essa mulher aqui é minha. Então, o que ele vai estar fazendo, né? Ele vai estar fazendo uma interdição do incesto, né? Ele vai estar impossibilitando com que o bebê tenha essa relação incestuosa. Como? Frustrando mesmo. Tudo bem? Né? E aqui se configura um quadro clássico que a gente chama de neurose. Tá bom? Tá. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês consigam entender também, né, algumas questões lacanianas diante disso tudo. Por quê? Porque eu vou colocar assim para vocês de que a coisa vai se dar um pouco diferente. Aliás, acho que vou ficar para vocês aqui no mesmo esquema, né, para depois falar para vocês mais sobre a psicose, tá? Mas olha só, eu posso falar para vocês que a mãe tem uma questão de um desejo, e sempre assim, né, pessoal? Mãe e pai dentro da psicanálise são figuras simbólicas, tá? Mas olha só, a mãe tem um desejo, que é o quê, né? Ah, bom, um desejo para que o filho não sofra, para que o filho seja bom, né? Para que o filho seja, né? Enfim, tem uma questão do desejo da mãe que é muito claro. O desejo da mãe é um significante, é algo que não se realizou ainda, algo que não é. Mas a mãe tem toda uma questão, né? Tem toda essa questão importante desse desejo da mãe, que é um conceito lacaniano, tá bom? É... E nesse cerne desse desejo da mãe, o que vai estar? Né? O desejo que o filho não sofra, o desejo que o filho não se frustre, né? E por aí vai, tá bom? E por outro lado, a gente vai ter um outro significante que vai ser o significante do nome do pai, que vai ser a questão de uma castração. Então eu vou falar assim para vocês. Quando um bebê ele pega e está nessa relação incestuosa com a mãe, e o pai chega e o frustra, né? Esse bebê ele vai estar entrando, né, no mundo, ele vai perder o incesto, né? Vou botar aqui para vocês. O bebê ele perde o incesto, mas ele ganha o que no lugar, né? Ele ganha uma entrada na cultura. Então, olha só que coisa mais fantástica. Ele vai perder o incesto, mas ele vai entrar na cultura, né? Isso é uma coisa que é legal de estar falando, tá? Por quê? Porque o nome do pai também é uma intenção. Como assim o nome do pai é uma intenção? Vocês vão entender melhor agora, tá? Com certeza. Quer ver? Por quê? Estou falando para vocês que o nome do pai é somente uma intenção. Porque pode ser, né, que role algumas coisas assim, do tipo,
Meu filho vai aí, ele vai lá e ele vai até a sala de aula e vira a cesta de lixo. E eu não falo nada, né? Ou melhor, eu tô... Só que eu vou usar um exemplo bem escrachado. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Mas vou colocar assim para vocês. Imagine que eu estou em um lugar, em um espaço, meu filho pega e vira a lata de lixo. Eu vou assim, ô filho, não, não pode fazer. E de repente chega a mãe com o seu desejo, fala assim, não, para com isso, Marcos, né? Coitado, ele é muito pequenininho. Pode fazer isso sim, né? Dá um abraço na mamãe. O que está acontecendo? A gente fala que o desejo da mãe nesse caso, desejo da mãe nesse caso, ele é maior que o nome do pai. O que isso significa em termos psicanalíticos? Significa, então, que o nome do pai não vai ter força, né? Não vai ter força para fazer aquela entrada, né? Para impedir o incesto do bebê com a mãe. Então, na verdade, o nome do pai, ele vai ser só uma intenção, porque ele não vai acontecer, né? Então, o nome do pai não vai conseguir fechar a triangulação edípica. E aí, a gente não vai estar mais falando de um caso de neurose, tá? Mas sim no caso de psicose, né? Que é o tema da nossa próxima aula. Tudo bem?